Projeto de Ensino e Extensão, Microbiologia Aplicada, semestre 2025/2, Citomegalovírus e Listeria SP. Discentes Anne Gabriele Gonçalves e Leonardo Godinho. Docente Fábio Pio Dornas. O citomegalovírus é um vírus humano extremamente prevalente e caracterizado como uma infecção muitas das vezes silenciosa. Ele faz parte da família Herpesviridae, conhecida por vírus capazes de estabelecer latência e reativação ao longo da vida. Apesar de ser comum, o vírus é clinicamente significativo porque pode causar quadros graves em grupos de risco, como imunossuprimidos e recém-nascidos expostos durante a gestação. E do ponto de vista de saúde pública, o vírus é um desafio porque grande parte das infecções passa despercebidas, permitindo que o vírus circule amplamente. Nessa perspectiva, o diagnóstico precoce e o acompanhamento laboratorial tornam-se fundamentais, e é justamente aqui que o farmacêutico, como profissional da saúde, exerce o papel central tanto no controle de qualidade dos exames quanto nas orientações sanitárias. O citomegalovírus é classificado como herpesvírus humano tipo 5 ou HHV5. Ele possui genoma de DNA de fita dupla e apresenta um envelope lipídico, o que torna relativamente sensível a desinfetantes, mas bastante estável dentro das células humanas. Assim como outros herpesvírus, o CMV tem a capacidade de permanecer latente após a infecção primária. Ele se aloja principalmente em células do sistema imune, como monócitos e macrófagos, e pode ser reativado quando ocorre queda da imunidade. Embora seja um vírus comum, o CMV se destaca pela gravidade que pode alcançar em indivíduos imunocomprometidos e especialmente em infecções congênitas. Por isso, compreender sua estrutura e biologia é fundamental para entender seus mecanismos de infecção e patogenicidade. A epidemiologia do citomegalovírus mostra uma prevalência que varia globalmente entre 50% a 90% da população adulta, dependendo das condições socioeconômicas. Em países em desenvolvimento, essa prevalência tende a ser ainda maior, devido a fatores como densidade domiciliar, padrões de higiene e acesso limitados a serviços de saúde. A transmissão ocorre principalmente por meio de fluidos corporais, como saliva, urina, sangue, secreções sexuais e leite materno. Também ocorre transmissão vertical da mãe para o feto durante a gestação, configurando o CMV congênito. E além disso, o vírus pode ser transmitido por transfusões de sangue e transplante de órgãos, sendo uma preocupação constante em pacientes imunossuprimidos. Sua maior gravidade está justamente nos extremos da imunidade, como recém-nascidos, gestantes e pacientes transplantados ou com imunodeficiência. Patogenia e fisiopatologia. Quando ocorre a infecção primária, o CMV se dissemina sistemicamente, infectando diferentes tecidos. Após essa fase inicial, o vírus entra em estado de latência, permanecendo escondido dentro de leucócitos por toda a vida. Em situações de imunossupressão, como quimioterapia, HIV não tratado ou uso de imunossupressores pós-transplante, o vírus pode reativar, causando doença sistêmica. Um aspecto clássico na histopatologia é o chamado efeito citopático do olho de coruja, que são inclusões intranucleares grandes e basofílicas altamente característica do CMV. Essa alteração celular está diretamente relacionada ao dano tecidual e às manifestações clínicas observadas no paciente. Agora falando sobre as manifestações clínicas do citomegalovírus, elas variam muito de acordo com o estado imunológico do indivíduo. Em pessoas saudáveis, a infecção costuma ser assintomática ou leve, apresentando um quadro semelhante ao da
nucleose infecciosa, como febre, linfonodos aumentados e fadiga. Já em imunodeprimidos, o vírus é potencialmente grave. Ela pode causar retinite, que se não tratada pode levar à cegueira, além de colite, hepatite, esofagite e pneumonia, representando riscos significativos à vida. No CMV congênito, que é um dos principais responsáveis por infecções congênitas no mundo, os sintomas podem incluir microcefalia, calcificações intracranianas, baixo peso ao nascer e deficiência auditiva, que pode surgir meses, mesmo meses depois do parto. Essas complicações justificam a importância da triagem e do acompanhamento adequado. O diagnóstico laboratorial é multifatorial. A sorologia é amplamente utilizada como IgM indicando infecções recentes e IgG indicando exposição prévia. Para casos que exigem precisão diagnóstica, como gestantes, neonatos e imunossuprimidos, o PCR é o método de escolha, pois detecta diretamente o DNA viral e quantifica a carga viral. Em neonatos, exames de imagem, como o ultrassom transfontanelar, ajudam a identificar lesões relacionadas ao vírus congênito. Além disso, métodos como antigenemia PP65 e cultura viral são utilizados em contextos hospitalares específicos. O farmacêutico é fundamental na checagem da qualidade desses testes, na calibração dos equipamentos, na análise crítica dos resultados e na garantia da biossegurança durante a manipulação das amostras. Falando agora do papel do farmacêutico, ele atua tanto no laboratório clínico quanto na atenção à saúde do paciente. Ele é responsável por assegurar a confiabilidade desses testes diagnósticos, interpretar tecnicamente os resultados e auxiliar médicos e equipes de saúde nas condutas. E, além disso, ele participa ativamente das ações de vigilância epidemiológica, rastreamento de casos e educação sanitária, especialmente para gestantes e pacientes de risco. Outro ponto importante é a orientação quanto ao uso correto de antivirais para garantir a segurança, eficácia terapêutica e monitoramento de possíveis efeitos adversos. Ou seja, a atuação farmacêutica é a estratégia no controle e no manejo desses vírus. As medidas de prevenção e controle envolvem principalmente higienização rigorosa das mãos, uso adequado de EPIs e cuidado no controle com secreções, especialmente em creches, hospitais e ambientes que lidam com recém-nascidos. A triagem sorológica em gestantes, doadores de sangue e candidatos a transplante é uma ferramenta essencial de prevenção, permitindo identificar casos de risco. Além disso, ações educativas orientadas pelas equipes de saúde contribuem para reduzir a transmissão e ampliar a consciência sobre essas infecções tão prevalentes. Vamos falar um pouco agora sobre a Listeria sp. A Listeria é um gênero bacteriano que está presente no solo, na água e nos alimentos. A principal espécie patogênica é a Listeria monocytogenes, e a sua transmissão ocorre principalmente por meio de alimentos. A infecção vai afetar especialmente gestantes, idosos e imunossuprimidos. O gênero Listeria pertence à família Listeriaceae e ele é composto por bacilos gram-positivos, que são anaeróbios facultativos, ou seja, eles vão sobreviver na presença ou na ausência de oxigênio e não vão produzir esporos. Eles sobrevivem e crescem em refrigeração, em aproximadamente 4 graus Celsius, e vão formar biofilmes em superfícies de processamento de alimentos. Esses biofilmes vão favorecer que eles sobrevivam, após o processamento e esteja apto para a transmissão da doença. Além disso, ele possui fatores de virulência, como as internalinas, que vão aderir e invadir a célula,
e a listeriolizina O, que vai romper o fagossomo, fazendo com que a bactéria consiga infectar a célula. A listeriose tem uma taxa de mortalidade de 20 a 30% e ela não é uma doença de notificação obrigatória no Brasil, o que dificulta o controle da transmissão da doença. A transmissão ela vai ocorrer principalmente por meio de alimentos como laticínios, carnes e vegetais contaminados. E o grupo de risco vai ser gestantes, neonatos, idosos e imunossuprimidos, ou seja, são nesses grupos em que a doença pode ocorrer de maneira mais grave. A fisiopatologia da listeriose ocorre inicialmente pela ingestão dos bacilos de Listeria monocytogenes. Esses bacilos vão invadir a mucosa intestinal e vão escapar do fagossomo, se replicando no citoplasma da célula. Com isso, eles vão disseminar célula a célula e vão atingir a via hematogênica, ou seja, a circulação sanguínea. Posteriormente, eles vai chegar ao sistema nervoso central, ao fígado, baço e placenta. As principais manifestações clínicas são febre, náuseas e diarreia na forma não invasiva, e na forma invasiva tem meningite, meningoencefalite, septicemia, e na gestação pode levar a aborto, a parto prematuro, a infecção do neonato e ao nascimento de natimorto. O diagnóstico laboratorial da listeriose é feito inicialmente por hemocultura, a cultura do sangue, ou cultura de líquor. Nesses dois, vão ser avaliado o crescimento da bactéria no meio de cultivo. Também pode ser realizado o PCR, em que vai se detectar diretamente o DNA bacteriano. Nesses diagnósticos, o farmacêutico tem um papel importante no controle de qualidade e na interpretação técnica, além de realizar também os exames. A principal forma de prevenção é lavar bem e cozinhar completamente os alimentos e evitar alimentos não pasteurizados. Além disso, no controle, é importante que seja dada uma atenção especial para gestantes e imunossuprimidos, já que esses têm maior chance de agravamento da doença. Além disso, boas práticas de fabricação e higiene na indústria são pontos importantes para evitar a transmissão por alimentos ultraprocessados. Dentro do cenário de infecção causado por listeria, o farmacêutico tem papéis importantes como o diagnóstico laboratorial e o controle de qualidade dos mesmos, a interpretação técnica dos resultados, a farmacoterapia e a farmacovigilância, o rastreamento e a biossegurança, e também a educação sanitária e vigilância epidemiológica, fazendo assim com que a prevenção e o controle, o diagnóstico e o tratamento sejam realizados de maneira correta a fim de beneficiar a população e principalmente o paciente. Essas foram as nossas referências para a produção do vídeo. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.